E finalizando o estudo de Estado e democracia, que é um recorte apenas, não dá para esgotar o tema. Estado e democracia são temas com múltiplos autores, múltiplas visões. Então, estou fazendo aqui apenas um recorte, um resumo, uma visão pontual. Eu vou destacar um livro e dois autores. O livro chama Como as Democracias Morrem. É um livro de 2018, escrito por Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt. Em inglês, How Democracies Die. Esse livro foi escrito para tentar explicar a ascensão de Donald Trump à presidência da República nos Estados Unidos. E esse fenômeno como um demonstrativo do enfraquecimento da democracia. Esse livro, a primeira vez que eu vi esse livro e li, ele estava nas mãos de uma ex-aluna minha, a Virgínia Cabral, a tia Virgínia. Li e é um livro que é quase que profético, o risco do fim das democracias. E é um livro muito contemporâneo, até porque os autores fizeram um estudo que não ficou adstrito apenas aos Estados Unidos. O estudo demonstra um declínio democrático em várias partes do mundo. O foco especial é os Estados Unidos, mas vão existir também paralelos na Venezuela, na Hungria, na Turquia e em outros países. E uma das teses centrais do livro é dizer que a democracia não cai mais, as democracias contemporâneas não vão cair mais com golpes militares, golpes de Estado, mas sim com processos que são mais sutis, graduais, e os líderes eleitos é quem vão minar as próprias democracias. Ou seja, o processo democrático ele está tão deteriorado que ele vai levar ao poder pessoas que vão destruir a democracia. E os Estados Unidos vivem isso de novo, com a nova ascensão à presidência da República de Donald Trump, a ameaça à democracia, à liberdade, está configurada. A forma como ele trata imigrantes, a forma como ele trata quem discorda do pensamento dele, a forma como ele trata instituições que discordam do pensamento dele. Harvard, por exemplo, é, a democracia, as bases da democracia americana estão ameaçadas. E a democracia norte-americana é uma democracia forte. É uma democracia de um país que só tem uma constituição, não teve vários constitucionalismos, não teve várias cartas constitucionais. Combina muito com o que o Conrad Hess diz, que quanto mais uma constituição perdurar e suportar crises institucionais, mais estável e mais democrático é esse país. Os norte-americanos superaram guerra civil, guerras mundiais, a crise na Bolsa de Valores de Nova York de 1929 e uma recessão gravíssima e uma única Constituição. Mas essa democracia, como em outras partes do mundo, está ameaçada. Esses autores vão trabalhar a ideia de que as democracias morrem lentamente, não vão ser golpes abruptos. Vai existir uma erosão democrática com ataques graduais, gradativos às instituições, à imprensa, judiciário, o sistema eleitoral, o que vai enfraquecer os pilares democráticos por dentro. Parecido com um país
conhecido nosso, né? Enfim, e as normas democráticas devem ser seguidas, sejam as normas formais que são estabelecidas constitucionalmente, sejam normas informais que as democracias precisam ter. Estes dois autores anotam como normas informais essenciais para que a democracia sobreviva, primeiro, a tolerância mútua, aceitar os adversários políticos como legítimos. Se alguém pensa diferente de mim, tem uma ideologia diversa da minha, ele tem o direito de expressar a ideologia dele e é legítimo que ele participe do campo político, do debate político. Ele não é um inimigo a ser excluído, isso não é uma guerra, isso é um diálogo, isso é um debate. Democracia é o oposto da guerra, da violência. Se não há democracia, sobra violência. Então, essa tolerância mútua, eu posso não concordar com as suas ideias, mas eu vou tentar fazer com que meus argumentos sobressaiam e eu vou respeitar seus argumentos. E a autocontenção institucional, evitar o uso excessivo de poderes legais para destruir o oponente, chegar ao poder e tentar aparelhar a máquina pública ou utilizar as instituições públicas para perseguir ou para destruir o seu oponente. Isso destrói a democracia. Esses autores dizem que existem sinais de alerta de uma queda gradual da democracia e de um regime autoritário. Existem perfis onde isso se demonstra. O primeiro é a rejeição das regras democráticas. O segundo é a negação da legitimidade dos oponentes. O terceiro é a tolerância ou encorajamento à violência. E aqui vamos lembrar um contexto brasileiro, o 8 de janeiro de 2023, que foi encorajado, que foi uma tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado democrático de direito, não foi um passeio quinta série em Brasília, e está sendo objeto hoje de análise e julgamento no Supremo Tribunal Federal e que a lei seja cumprida. E um último perfil de queda da democracia é a disposição para restringir liberdades civis. Os partidos políticos eles vão ter um papel relevante na garantia da democracia. Eles têm que lutar contra o autoritarismo e eles devem ter processos internos para que a escolha dos seus candidatos, especialmente do candidato a presidente da República, seja de alguém que conduza regras democráticas, o que não acontece, por exemplo, com os republicanos nos Estados Unidos, que elegem Donald Trump, que indicam ele como presidente da República, que é um insano, um louco, um psicopata, que desobedece regras básicas de democracia. Se líderes eleitos são autoritários, nós teremos um colapso democrático. E como eu disse, esses autores eles buscam em outros países e até na história exemplos de quando a democracia colapsou porque líderes políticos eleitos pelo povo se revelaram grandes líderes autoritários. Na Alemanha de Hitler, o nazismo chegou ao poder através de eleições. O Hugo Chávez e o Maduro na Venezuela, o Erdogan na Turquia, o Putin na Rússia, são exemplos de líderes autoritários que chegam ao poder democraticamente, mas depois desmontam os sistemas por dentro. Posso fazer um paralelo, uma metáfora? É igual Guerra nas Estrelas, quando o senador Palpatine começa a demonizar os Jedi
convence a república a ter poderes absolutos, e aí reina o império, o lado sombrio da força. E a conclusão que esses autores chegam, o Levitsky e o Ziblatt, é que a democracia exige vigilância constante. E aí as instituições precisam ser fortes para garantir essa vigilância. O jogo democrático, as regras formais e informais devem ser preservadas. A democracia tem avanços e recuos, outros autores já falaram isso, mas ela é mais frágil do que aparenta ser. E pode ruir mesmo em países de longa tradição democrática, como o próprio país objeto de principal análise do livro, os Estados Unidos da América. É isso.